Às vezes a gente fica viabilizando o sonho de outras pessoas em detrimento do nosso. Isso aconteceu na agência por 6 anos, porque desde o começo sempre tivemos o interesse de falar abertamente sobre o marketing. Nós compramos uma produtora para colocar esse projeto de pé. Apesar de já termos toda uma estrutura de uma produtora, foi preciso investir um pouquinho e comprar uma outra produtora para que finalmente a gente fizesse aquilo que a gente faz para os outros, mas para nós. Minha sócia sempre teve o sonho de desmistificar o marketing na internet e eu também. A gente falar de fato a realidade, aquilo que é o ABC do dia a dia, aquilo que realmente acontece, ao contrário desses gurus da internet. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, todo mundo é especialista de qualquer coisa. Então, meu amigo, a primeira coisa que eu quero te dizer, a primeira dica que eu quero te contar, é que você não precisa de tráfego pago. Provavelmente você tem investido nesse modal e às vezes o seu negócio não comporta o tráfego pago ou você está investindo numa fonte errada. Claro que eu vou te exemplificar isso. Eu fui convidado por um amigo para olhar o marketing dele, ele faz esse marketing para uma empresa terceirizada, e ele me chamou: Samuel, dá uma olhadinha aqui o que está acontecendo, porque não está tendo resultado. E aí comecei a olhar, esse amigo meu tem uma distribuidora e ele estava fazendo tráfego pago. A questão é que o tráfego pago dele estava sendo direcionado para uma área, para locais em que ele não consegue atuar. Ele estava fazendo tráfego pago para o Acre, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, quando a operação dele se concentra em São Paulo e Minas Gerais e não consegue expandir a partir disso. Então esse marketing, esse tráfego pago mal posicionado, pode levar o negócio à falência. Haja vista que você está investindo muito dinheiro, um dinheiro considerável, em algo que não vai te trazer retorno, e a empresa precisa dar lucro. A gente tem que partir dessa premissa. Então eu sugeri para ele: cara, ao invés de a gente investir esse dinheiro que você está investindo em tráfego pago, vamos investir em formar um call center robusto para que a gente possa atender os clientes que você já tem e preparar para futuramente atender outros clientes. Da mesma forma, aquela pessoa que não consegue suportar a quantidade de clientes que às vezes já tem e está investindo em tráfego pago para captar mais clientes. Não faz sentido. Vale a pena você contratar um ou outro funcionário para melhorar o seu atendimento, para depois você investir em tráfego pago. Seria mais interessante você alocar esse dinheiro para a contratação de mais 1 ou 2 funcionários e depois, com esses funcionários já engrenados, você investir em tráfego pago para captar mais clientes. Não adianta você chegar 100 mil clientes e não conseguir atender eles. Eu prefiro o meu agenciado tendo ali 100 atendimentos para fazer todos os dias, convertendo desses 100 aí 90%, do que ele ter 1.000 e não conseguir atender 100. Às vezes você está investindo em tráfego pago e o tráfego pago não se encaixa perfeitamente para o seu negócio. Mas aquele marqueteiro que só sabe fazer isso, que ganha de você lá seus 30, 40% do que você investe em tráfego pago, ele não vai te dizer o que eu estou dizendo. Agora eu quero falar do elefante na sala, porque 99,9% das empresas fazem isso, e pode ser que você esteja cometendo um erro muito grande e correndo risco gigantesco. Muitas empresas têm colocado o rosto do funcionário para poder fazer propaganda. Coloca lá o rosto do funcionário, brinca, faz uma ou outra brincadeirinha, coloca o funcionário como garota propaganda da empresa. Coloca o capacete que lá vem pedrada, aí dá uma pedrada no funcionário. E aí esse funcionário pode sair da sua empresa, e agora eu não estou falando somente como marqueteiro. Estou te falando como uma pessoa que se formou em direito, que conhece muitos advogados, que conhece o meio jurídico. Esse funcionário vai sair da sua empresa e a primeira coisa que ele vai fazer é procurar um escritório de advocacia. O advogado então vai procurar chifre em testa de cavalo, piolho na cabeça de urubu, para poder te processar. A verdade é que você está cometendo desvio de função. Você às vezes contratou esse funcionário para fazer atendimento ao público, você às vezes contratou esse funcionário para trabalhar no estoque e de repente ele virou o garoto propaganda da empresa. Você cometeu o desvio de função, você contratou ele para essa finalidade, ele está fazendo isso, então ele vai te processar por este motivo, sem contar os danos morais e materiais, porque você expôs a face dele na internet. É claro que ele vai te processar pedindo algum direito de imagem, dizendo que ele foi humilhado e por aí vai. Às vezes você pode estar correndo um risco muito grande somente de estar colocando o rosto do seu funcionário como garoto de propaganda da sua empresa. Ah, mas fulano não faria isso comigo. E às vezes chega esse tipo de situação pra gente e o cara fala: nossa, eu não acredito que fulano fez isso comigo.
Geralmente assim, mas eu faço um contrato? Eu faço um contrato dizendo que eu pago ele para poder aparecer nos vídeos da minha empresa, beleza. Ele vai entrar na justiça dizendo que aquilo é verba salarial e você vai ter que recolher férias, 13º, FGTS e tudo em cima daquele contrato extra. Inclusive é crime também, tá? Para resolver esse problema, coloque o seu rosto, porque você não vai processar a sua empresa, ou então contrate alguém com essa finalidade especificamente. Não coloque o seu funcionário para fazer propaganda, porque você pode correr risco. Estou te falando do ponto de vista não só do marketing, mas principalmente de quem conhece o meio jurídico. Você tá aí ainda, né? Pois é. Agora eu quero falar daquilo que está mais me entristecendo. Me lembro que quando eu entrei no marketing nós tínhamos que fazer de tudo. Inventar o extraordinário, inventar aquilo que é diferente. Hoje eu só vejo mais do mesmo. A mesma dancinha, a mesma trend, o mesmo jeitinho de fazer. Um arroz com feijão, quando bem feito, ele funciona. Mas a verdade é que se todo mundo faz o mesmo arroz com feijão, o seu cliente não fica assistindo um vídeo. Se você considerar principalmente a propaganda do Instagram, seu cliente está ali assistindo Reels ou mesmo vendo Stories. Você vai aparecer com a mesma propaganda de sempre, nada criativo, do mesmo jeito, do mesmo modus operandi, e o seu potencial cliente, que aquela propaganda visava atingir, simplesmente vai pular o seu vídeo como se ele não fosse nada. Faça algo criativo, faça algo fora da caixa, porque isso é interessante. A próxima dica é: escolha crescer naturalmente. Não compre seguidores, não compre visualizações. Cresça naturalmente. O orgânico, ele é muito mais interessante do que aquilo que você paga. Porque quando uma pessoa clica em te seguir no Instagram porque ela quer te seguir, essa pessoa necessariamente conhece o seu cardápio, conhece o seu portfólio, conhece aquilo que você vende, conhece o seu negócio. Mas quando você paga para alguém te seguir, pode ser um árabe que nunca vai pisar na sua loja ou que nunca vai consumir o seu produto. Pode ser um chinês, pode ser talvez uma pessoa que esteja completamente fora do espectro de clientes que você consegue atender. É claro que sim, se você pagar seguidores, isso pode de alguma forma robustecer a sua imagem e a sua credibilidade. Acontece é que ninguém é trouxa. Outro dia eu estava olhando um Rolex, e aí entrei no perfil do cara, inúmeros seguidores, bastante robusto em questão de números, mas eu não tinha comentários, não tinha curtidas, tava algo muito artificial, aqueles números inflados. E aí eu desisti da compra, porque eu percebi que provavelmente aquele cara não tem o know-how que ele parecia ter, que ele queria demonstrar ter. Principalmente se você vende algo mais técnico, algo mais específico, mais nichado, busque crescer organicamente. Se você compra seguidores, você está comprando números, mas não está comprando qualidade. E qualidade é muito mais interessante do que qualquer número. Agora, uma mentira que sempre te conta é que o seu marqueteiro é só um marqueteiro. Ele pode te ajudar muito mais do que você pensa, pelo menos essa filosofia que nós temos no nosso negócio, essa filosofia que eu tenho para com os meus clientes e também, principalmente, lá na empresa. É que o marketing não precisa necessariamente ser algo externo, ele pode ser algo interno e isso é muito válido. Você fazer um marketing, você fazer algo para dentro da sua empresa, para dentro da sua organização. Eu vou te citar 2 exemplos. Se o seu funcionário trabalha como se ele fosse dono daquele negócio, ele vai te gerar mais resultados, ele vai evitar desperdício, ele vai evitar quebrar um equipamento, por exemplo. Eu tenho um cliente que é uma transportadora. Essa empresa tem em torno de 500, 600 caminhões hoje, e a gente estava conversando sobre posicionamento e tudo mais, e percebemos que um grande gasto era diesel. A empresa tinha um gasto absurdo com diesel, com contas e por aí vai. Desgaste não natural do equipamento. E aí nós lançamos uma campanha interna. Tinha todos os dados, a gente conseguiu pegar mais ou menos a média de consumo de cada caminhão e a gente fez uma proposta para os caminhoneiros. Aquele caminhoneiro que conseguisse economizar, ele ganharia prêmios. E esses prêmios eram proporcionais ao tanto que ele economizasse. Sendo que o primeiro lugar ganharia um prêmio melhor, o segundo lugar ganharia um prêmio também, e o terceiro da mesma forma. Todos os caminhoneiros que economizassem ganhariam uma comissão, uma espécie de bonificação com relação ao diesel. Assim a empresa conseguiu economizar bastante dinheiro de diesel que era desperdiçado, seja um caminhão parado
ligado, seja uma marcha que consumisse mais combustível propositalmente colocada, seja até mesmo a manutenção e cuidado com o equipamento. Nós conseguimos economizar bastante dinheiro somente com essa política interna de marketing. Então, acho que você pode fazer algo assim também. Eu sugeri essa campanha e meu cliente aceitou. Se algo assim é possível na sua empresa, é interessante que você o faça. Eu ia começar outro take, mas eu lembrei de um outro exemplo. Eu tinha um cliente que a gente fazia todo o marketing dele, mas nessa época a gente ainda não fazia treinamentos para equipes. Então a gente levava o cliente até a loja, a gente trabalhava principalmente o digital, mas a gente levava o cliente para a loja e isso não era convertido em vendas. E aí um dia eu fui como um cliente anônimo nessa empresa e comecei a observar o comportamento dos funcionários, principalmente dos atendentes, é uma empresa que trabalha no varejo. E aí eu percebi que o problema era o atendimento. Eu poderia levar 100, 200, 300 mil clientes para dentro dessa loja, que eles seriam mal atendidos e isso não se converteria em vendas. Então decidimos fazer um treinamento muito robusto para melhorar um pouquinho a qualidade do atendimento e isso se transformou em resultado, se transformou em lucro para a empresa. É isso que o marqueteiro tem que fazer. Eu já ia mudar o take de novo, mas eu lembrei que nós temos inúmeras questões tributárias que precisam ser tratadas aqui no Brasil. E se você não está dentro da norma, sinto muito, o leão pode te pegar. Mas se eu te falar que existe um termo chamado elisão fiscal e que a gente já fez isso para muitos clientes, e claro, deu muito resultado positivo. Algo que você poderia pensar também que pode resolver, talvez salvar o seu negócio, já que você tem um problema tributário. Bom, pessoal, para o vídeo de hoje então é isso. Falamos um pouquinho sobre dicas de marketing. Neste canal aqui você vai acompanhar muitas coisas sobre isso. Vamos falar de experiências, vamos tirar dúvidas, vamos fazer consultorias gratuitas para muitas pessoas. Então, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Seja você dono de um pequeno negócio, seja você que quer entrar no ramo do marketing, nós vamos fazer o passo a passo tudo por aqui. Eu espero que eu consiga ajudar vocês. Muito obrigado pelo seu acesso. Até o próximo vídeo desse canal. Valeu, meu querido.